Fala galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Bem-vindo ao canal, eu sou Edson Souza e nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho sobre o gasto que fazemos em bases potentes, pedais de load cell de 200 quilos e que no final das contas a gente pega tudo isso, né? Aí tem button box, tudo a gente coloca num cockpit mole. É exatamente isso. E aí você fala pra mim, não, mas é porque você tá falando de um direct drive e tal. Cara, eu tive o... não é descuido, mas a falta de conhecimento que quando eu comecei, e eu vou passar algumas imagens aqui pra vocês verem, que eu peguei o meu primeiro volante sério, assim dizer, já de custo alto, foi no G25, eu já comentei sobre isso aqui. E, cara, eu coloquei numa Table Mate, ou como dizia minha esposa, Table Molly Mate. É sério, para eu virar para um lado, eu tinha que segurar porque ela tem aqueles pezinhos, né? Eu segurava o pé, virava para cá enquanto acelerava. Aí depois eu punha pro outro lado. Gente, vocês não têm noção, tá? Então, o que que isso tá te atrapalhando? O que que isso tá te prejudicando? O que eu quero aqui nos próximos minutos é tentar mostrar para você que a estrutura do seu cockpit, ela vai além de ser só bonito, tá? Ele vai muito além disso. Então, você tem aí várias opções hoje, por exemplo, de que tipo de materiais você pode utilizar. Cara, eu já fiz cockpit tubular de plástico, sério. Tem projetos, aliás, tem projetos até hoje, tem gente que tem isso até hoje. Eu já tive, tá? Já tive um cockpit que era a bancada e só o banco, né? Com uma chapa, banco de carro. Já tive isso, né? E, cara, hoje você tem aí perfis de alumínio, né? Você tem algumas estruturas extremamente interessantes, tá? E qual a vantagem, né? Porque tem que ter uma vantagem de você ter uma estrutura rígida, né? Você vai ter a facilidade, se você estiver montando, porque hoje você pode comprar os perfis de alumínio e você mesmo montar. Você vai modular ele da sua forma. Você pode ajustar cada milímetro, você pode ajustar tudo, porém ele tem que ser extremamente rígido. Por quê? Se você pega uma estrutura que ela não tem, por exemplo, um alumínio muito mole, porque alumínio tem as densidades, tá? Quando você ativar o force feedback, você não quer que ele se disperse no teu conjunto, porque é isso que vai acontecer. As informações, quando elas estão chegando para você na sua mão aqui, se o seu cockpit absorve essa energia, as informações elas não vêm completas. Você começa a perder performance, por mais que pareça loucura. Ah, o cockpit me faz ganhar tempo? Não, ele não vai fazer você ganhar tempo. Mas ele vai permitir, se ele te for uma estrutura rígida, bem montada, ele vai permitir que todas as informações cheguem nas suas mãos, indiferente do equipamento que você tem. E se for um equipamento mais forte, mais complicado ainda. Tem outras coisas que são até mais importantes do que essa questão da rigidez. A rigidez ela tem que ser essencial. Outro ponto crucial e essencial. Aliás, eu vou te falar dois aqui, né? A primeira é a ergonomia. Cara, hoje o meu cockpit é um cockpit caseiro. Ele não é bonito. Eu já até ouvi de amigos que falaram assim, olha, evite pôr nos seus vídeos o seu cockpit, porque né, ele não tem um visual tal. Eu falei, eu não tenho problema com isso. Porque eu tive um cockpit na época de custo bom, caro, considerado um dos premiums aqui do Brasil. E por incrível que pareça, esse cockpit me trouxe um problema sério, a ponto de eu ter que procurar ortopedista, porque eu estava tendo problemas na bacia e no meu joelho. E eu acreditava que era por falta de experiência ou de entendimento de como eu fazia isso. E fiquei depois acompanhando principalmente a galera lá de fora, que empresas que não usavam a metodologia correta para fazer essa estruturação
estava tendo problemas, inclusive processos estavam acontecendo. E houve mudanças aqui no Brasil por conta disso. Por quê? Porque não tinha ergonomia. Cara, ergonomia é muito mais do que a gente imagina. Tanto que há um tempo atrás, aliás, eu estou tentando, eu tenho muita vontade, existe um curso especializado em ergonomia. Principalmente para quem quer se tornar especialista nesse assunto, para trabalhar em fiscalização de empresa. Mas isso é uma outra pegada. Então a ergonomia ela é importante. E junto com ela, quando você tem uma boa ergonomia, você tem uma coisa chamada conforto. Cara, é impressionante que o ajuste do seu monitor tem que ser muito bem colocado. A altura que fica ali a sua base, a distância que ela vem para você, os pedais. Cara, hoje você usa pedais aí com 200 kg de pressão que você pode pôr 100 quilos. E quando você aperta, você sente dor no joelho. Tem coisa errada. Você sente dor no calcanhar? Tem coisa errada. Por quê? Quando você pressiona pedal de freio, seja com qual pé for, a pressão tem que ser nas costas, porém você não pode sentir dor nas costas. Eu pressiono e você freia com as costas. Não é com o quadril, não é com o seu joelho, não é com o seu calcanhar. Se você está andando no seu cockpit e você está sentindo esse tipo de coisa, acredite, não é só desconforto. E aonde isso te leva? Imagina você fazer uma corrida de 1 hora. E aqui eu tô exagerando, porque com 15 minutos, quando eu estava no meu cockpit anterior, cara, eu sentia muita dor nas costas e no joelho. Era incrível, porque minhas pernas, e nem é porque as pernas estavam esticadas, elas ficavam encolhidas. Ele não tinha regulagem de banco. Tinha, eu regulava o banco para frente e para trás, só que não tinha regulagem de angulação. Não tinha regulagem de postural. Você no seu cockpit, você tem que se sentir caído. É sério, gente. Ele tem que te dar um ângulo que você esteja caído. Existe hoje na internet uma infinidade de opções de regulagens. Mas existe também, principalmente a galera do caseiro, eles querem fazer algo que baseia-se apenas no projeto que ele viu ali. Mas ele não está levando em consideração a estrutura física dele, a estrutura do espaço, que tipo de tela. Meu, eu tive aqui com 3 telas. Eu passei por vários momentos para estar onde eu tô hoje, nesse cockpit. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque este é o ano que eu estou na busca de um cockpit novo pro meu cantinho aqui. O meu cockpit aqui ele é caseiro, mas ele tem uma coisa que é maravilhosa. Cara, eu posso sentar aqui, que é esse banco aqui, tá? Ainda é esse banco. Mas é um banco concha. Ele me deixa extremamente confortável e tem uma ergonomia espetacular. A distância correta aqui do volante, quando eu tô aqui com o volante. A distância dos pedais, eu tenho regulagem para os pedais. A minha rampa não desce, ela é travada. Então não importa o quanto eu pressione, ela não se movimenta. Se quando você freia, a rampa movimenta, você está perdendo posição de frenagem. E isso atrapalha o quê? O seu efeito de memória muscular. Você está colocando pressão aqui, mas o que está se movimentando é a tua rampa. Tá errado, a rampa não pode se movimentar. Se o seu cockpit está te proporcionando isso, reveja isso. Ele não pode se movimentar em rampa. Ele não pode ter o volante fazendo isso. E hoje o meu cockpit, por mais ergonômico que ele seja, a minha base, aonde está o meu volante, o meu direct drive, é pesado. Ele é pesado. Ele se movimenta. Esse movimento, por exemplo, quando você desce aí o Ruge, o volante ele te puxa, cara. Essa puxada aqui, eu não deveria sentir meu cockpit fazer isso. Ele deveria ficar firme, eu só deveria sentir o movimento da força no volante. Esse movimento, ele é complicado. Então, a gente precisa entender que assim, você tem que usar o conhecimento que está aí na internet, sim, mas tem também o teu conhecimento pensando na tua ergonomia e no teu conforto. Cara, existem hoje uma infinidade de empresas vendendo equipamentos aí. Vá lá, teste, sente. Ou converse com quem já tem o equipamento e pergunte, você sente dor? Cara, imagina você fazendo uma corrida e seu joelho doendo. Como é que você se concentra para correr? Você fazendo uma corrida e suas costas doendo, a sua coxa doendo, o seu calcanhar doendo. Isso não tem ergonomia, isso não tem conforto. É o que eu falo, eu posso sentar no meu cockpit hoje sem medo. E esse é o meu maior medo de trocar esse meu cockpit. Ele é feinho. Eu poderia pegar, por exemplo, essa base aqui minha de madeira. E por que eu uso madeira? Porque madeira é isolante.
vai me evitar muito problema, porque eu tive um cockpit todo em metalon aqui, de marca boa, que era considerado premium, e eu tinha interferência na porra da minha frenagem. Vocês não têm noção da interferência. Claro, hoje existem materiais isolantes, você pode aterrar o teu próprio cockpit. Normalmente a galera mais que tem equipamentos, ou quem vende esses equipamentos, normalmente ele já tem o próprio aterramento. Mas isso tudo tem que ser isolado, porque senão você tem interferência. Gente, eu já vi interferências bizarras. Eu já vi monitor ser destruído, apagado por interferência. Você tá com uma usina, você tá com um motor monstruoso que gera muito eletromagnetismo. Tenha isso em mente, tá? Então, indiferente se você tem um Logitech, indiferente se você tenha o que for, tenha um cockpit ergonômico em primeiro lugar, extremamente rígido, e que ele proporcione que toda a informação que vier na base venha realmente para você, e que quando você frear daquela patada, ele não ceda, tá? Então é um videozinho para que você entenda que existe cockpit e existe cockpits. Para você, o teu equipamento, ele tem que ter, primeira coisa, ergonomia. E galera, eu entendo vocês que competem, mas o seu corpo não foi criado para ficar sentado 8 a 10 horas estático. Você não está dentro de um carro em movimento. Você está parado. Beba água. Faça exercícios físicos. Cuide da sua alimentação. Porque saúde não tem reset. Inclusive tem um vídeo que talvez eu traga aqui para vocês no meu outro canal de games, que eu explico justamente isso, tá? Como eu trabalho na área de saúde, eu vejo muito isso. Então, cuidem da saúde. E ter uma estrutura para colocar esse volante maravilhoso, esse pedal maravilhoso, é importante. Não se apeguem à beleza, se apeguem à ergonomia e à rigidez estrutural. Tá bom? Turminha, muito obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Considere se tornar membro. E é evidente, passe isso pro seu amigo aí que tá procurando um cockpit novo, que tá querendo saber como ter um cockpit novo. E deixe nos comentários aí, você montou ou você comprou seu cockpit e qual a qualidade dele. Deixa aí as dicas, vai que seja algo interessante como eu tô procurando. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, grande abraço, fique com Deus. Fui, tchau, tchau pra vocês, tchau.